Eu fiz o protótipo de Pop Playtime e vou mostrar pra vocês como eu fiz ele hoje pra vocês. Eu comecei a fazer o projeto dele. Já que é bem complexo, eu dividi ele em 3 partes. O corpo de cima, o corpo de baixo e as pernas. E encaixei de uma maneira que desse pra enxergar ele completo como ele seria no final. Pelo seu nível de complexidade, a gente tem que começar a analisar ele de dentro para fora. Então, primeiro tem esse retângulo aí no meio. Esse retângulo dá para fazer ele com papel alumínio, formando um retângulo cilíndrico. E logo em seguida encapar ele com biscuit. Já dá para fazer também a estrutura das pernas e colocando no buraco onde vai ficar no final da peça. No continuidade, já vamos fazer uma minhoquinha para colocar em cima do retângulo para ser uma espécie de coluna vertebral dele. E também essas costelas, que são umas costelas meio mecânicas, onde ficam nas laterais. Tem umas 3 contando com a parte do bumbum dele, do início do bumbum dele. Já comecei fazendo as segundas e colocando um pedacinho de papel alumínio para que ela fique separada do restante do alumínio, para que ela fique meio que flutuando, entre aspas. E já dava para fazer também o começo do início do corpo de cima, onde vamos colocar os braços, a cabeça e o tronco. Para fazer a costela bem realista e ficar bem abaixo dele, vamos pegar um pouco de arame bem fininho e ir colocando conforme o molde que eu criei para ter o formato certinho de uma coluna. E logo em seguida encapar com biscuit e fazer os detalhes com uma pequena faca ou ferramenta que dá para ser usada para modelar biscuit. Já sobre as pernas, eu já comecei a desenhar também só o básico de como ela seria, já que ela é bem complicada. E não fiz músculo ainda, só fiz as partes que seriam as partes mecânicas e encaixei dando uma leve espaçada entre elas para que elas possam se mexer depois. Para fazer o bumbum, eu peguei um palito e enfiei no retângulo que a gente tinha feito e coloquei papel alumínio do formato do bumbumzinho dele. Aí eu comecei a modelar, fazendo tiras e embrulhando de pouquinho em pouquinho e sempre ajeitando com um pouquinho de água e talvez uma ferramenta para ajudar a deixar tudo certinho. Já terminando essa parte de baixo, vamos começar a fazer os músculos. Essa parte é bem demorada e chata, porque são muitos músculos, mas com paciência dá pra fazer tudo. Você vai começar a pegar as pernas e vem no molde fazendo várias minhoquinhas do tamanho de músculos. E eu peguei uma faquinha também para ficar fazendo uma textura nela, várias linhas, mas isso é opcional porque não vai ficar muito visível. Também já aproveitei para fazer os tubos que ficam aparecendo desde as costelas dele, metal, até as costelas de baixo, onde sairiam os braços dos outros monstros. Fazendo tipo uma pizza, você vai amassar o biscuit contra a mesa, você vai pegar o estilete e cortar do formato certinho, sempre medindo para ver se vai caber certinho na peça, a parte que vai envolver a costela do bicho. Aqui também não tem muito segredo, é só você ficar modelando conforme o projeto. Primeiro eu fiz um cilindro que seria a continuação da coluna dele, fazendo uma marcação, para depois eu envolver aquelas costelas douradas que ele tem. Também já fui modelando o corpo, fiz essa parte inicial primeiro, para depois ir detalhando conforme tem a roupa dele. E também já comecei a fazer a cabeça dele, que eu acho que foi a parte mais difícil dele inteiro, porque eu fiz umas 3 cabeças dele pra finalmente conseguir chegar numa satisfatória. Esse que vocês estão vendo, o olho ficou muito pequeno, mas o processo é o mesmo das outras. Eu peguei um pedaço de chantilly e enfiei onde seriam as partes, porque eu queria que... da parte do chapéu, porque eu queria que desse uma articulação e desse pra ficar movendo elas. Para os outros braços eu só peguei um cilindro pequeno, coloquei no meio, e 2 ossos que vão envolver o cilindro cinza. Também para a parte das aveias, eu já peguei arame bem fininho e pintei de vermelho para depois enrolar para que fique um aspecto de veias. Sobre as mãos, você vai pegar o tamanho certinho da mão que você desenhou e cortar o arame certinho para enfiar na mão e colocar as bolinhas onde tem as articulações dos dedos. Agora também já vamos para a pintura. Peguei um palito de dente e um pincel bem fininho, e fui mergulhando na tinta e pintando de pouquinho em pouquinho. O palito de dente principalmente para as partes mais pequenas e detalhadas. É um processo também bem de paciência, porque você vai errar bastante onde tem que ser a cor, vai ter que pintar de lá de novo, porque o pedaço é bem pequenininho. E nas pernas eu também já coloquei o arame vermelho, onde eu já tinha feito um buraco antes, esqueci de avisar, para simular as artérias.
Comecei também a pintar a parte de cima, já tinha feito as costelas douradas ali embaixo. E foi aí nesse momento que eu comecei a desconfiar dessa cabeça, onde o olho tava ficando muito pequeno. Gostei bastante dessa boca, mas o olho tava me incomodando bastante. Comecei a fazer outra cabeça. Eu achei que os olhos ficaram muito bons agora, mas eu não gostei muito da boca, mas eu acho que vai ter que ser isso mesmo, porque eu já tinha feito 3 cabeças e eu não tava enlouquecendo já. Mas no final eu gostei do resultado. E pra terminar, essa parte também foi meio chatinha, mas deu tudo certo. Comprei um tecido pra ficar bem parecido com o chapéu mesmo. E coloquei em volta da cabeça, fazendo buracos, onde eu vou encaixar os triângulos. E comecei a encapar, fazendo um cone em volta do chenille, para que desse para movimentar. Também costurei fiz esses sininhos com biscuit e um pouquinho de arame. E costurei nas pontinhas dos triângulos para que fique balançando tipo um sininho. Para essa parte final, que é meio que a capa dele, eu pedi para ajuda até para minha mãe para costurar. Eu recortei dois pedaços do tecido e ela juntou pra ficar tipo um saquinho, mas no final ela costurou e não ficou um saquinho, mas para não ficar descosturando aos poucos. Como vocês podem ver, eu acabei fazendo um retângulo preto para servir como base, porque eu achava que quando eu colasse as pernas eles iam conseguir manter ele, mas infelizmente não conseguiu. Mas tudo bem, ficou legal mesmo assim. E é isso, é assim que ficou o protótipo de Paw Playtime. Espero que vocês tenham gostado. Eu demorei mais ou menos um mês para terminar ele. Foi um trabalho bem difícil, mas eu gostei bastante do resultado. Se você gostou, dá um like, se inscreve e dá uma olhadinha nos outros projetos que eu fiz, são bem legais, confia em mim. Aqui que eu me despeço, muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau.